Oi, pessoal, aqui é a Jolene, da Dolly Parton. Olá, pessoal, eu sou Isadora Almeida. Olá, eu sou Renan Guerra. Eu sou o Nick Silva. E no programa de hoje a gente vai conversar sobre o impacto de Cowboy Carter, a excelência de Beyoncé em qualquer estilo e a importância do resgate de gêneros historicamente usurpados por artistas brancos. Afinal de contas, a mulher veio com tudo, veio galopando com o novo álbum de estúdio dela, o segundo ato que iniciou-se lá com o Renaissance há 2 anos. E para participar dessa conversa, nós temos ele que é praticamente um filho da própria Beyoncé, Iago Vinícius, lá do B9. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Boa noite, gente. Nossa, eu tô chegando aqui no maior dos... Eu tô há muito tempo namorando, a gente tá flertando, agora a gente vai assumir o relacionamento agora com a melhor música de casamento, né? Melhor entrada, melhor marcha no social. Boa, seja bem-vindo. Mas antes, o que, meu amigo Renan Guerra? Antes, você deve seguir a gente nas redes sociais, @podcastvfsm no Twitter e no Instagram. E se você gosta muito da gente, você também pode apoiar o nosso trabalho a partir de R$5 em apoia.se/podcastvfsm. Você tem acesso a vários conteúdos com bastante antecedência. Você participa do nosso grupo fechado para apoiadores no Telegram. E você também pode assistir as nossas gravações, não é, Kleber? Muitas pessoas que gostam da gente estão aqui hoje, como o Bob Bach, o Pedro Benevides, Manuele Lima, Jefferson Kozenieski, Gabriel Benevides, Leonel Moura, Fábio Augusto, Beatruzes, Gabriel Araújo, Regis Valença, Valmor Viana, Fabrício Neri, Tiago Rocha, Luiz Ricardo Melo, Manuela Lima e Leonel Moura. Eu acho que eu já falei, mas falo de novo porque é muito bom apoiar o nosso podcast. E você que está ouvindo esse episódio na data de publicação, no dia seguinte, na sexta-feira, nós teremos uma noitada nossa lá no Bar Alto, em Pinheiros. Começa ali a partir das 19, vai acabar cedo, acaba logo depois da meia-noite ali. Então vem dançar, nós 4 estaremos discotecando. E você que está ouvindo é mais do que convidado para participar dessa festucha com a gente. Vem fazer seu happy hour com os amigos ali no Bar Alto, em Pinheiros. Certo, meus amigos? Confirmando o endereço aqui em Rua Aspicuelta 194. Olha, repetindo, Rua Aspicuelta 194. Dá para ir de metrô, que dá para dar uma andadinha lá, mas chega perto, ou de busão, que eu sempre vou de busão também pra lá. Então vem curtir com a gente. Vamos falar sobre música, meus amigos. Bora! Em 2016, quando deu vida ao elogiadíssimo Lemonade, Beyoncé não apenas provou que podia dar um passo além em relação ao amadurecimento explícito no auto-intitulado disco de 2013, como se permitiu provar de novas possibilidades dentro de estúdio. Entre faixas de enorme sucesso como Formation, Hold Up e All Night, que eu amo, uma se destacava pelo propositado deslocamento em relação ao restante da obra. A gente está falando de Daddy Lessons. Enquanto os versos criam um paralelo entre as traições do próprio pai, o Matthew Knowles, que pouco antes havia se separado da mãe dela, e o marido, o rapper Jay-Z, musicalmente a faixa chamava atenção pelo curioso diálogo de Beyoncé com a música country como uma fuga do restante da obra. Meses após o lançamento da faixa, o grupo The Chicks, antigo Dixie Chicks, na época era ainda Dixie Chicks, aproveitou da extensa turnê pelos Estados Unidos e Europa para fazer um cover da mesma faixa que foi incorporada ao repertório da banda. A canção, que hoje integra o álbum ao vivo Dixie Chicks 2006 World Tour, onde também tem uma versão maravilhosa para Nothing Compares to You do Prince, que eu recomendo muito que vocês ouçam. Ela serviu para estreitar laços entre o grupo de Dallas e a cantora de Houston. Não por acaso, no final de 2016, o The Chicks foi convidado a se apresentar na 50ª edição do Country Music Association Awards, o CMA, que é a maior premiação da música country dos Estados Unidos. Conhecida pelo caráter progressista, o que por si só já é bastante incomum dentro do gênero quando a gente fala dos Estados Unidos, e que resultou até em um cancelamento da banda na época porque atacou o George W. Bush em relação à guerra do Iraque, o The Chicks aproveitou do convite do CMA e estendeu o convite a Beyoncé, que concordou logo de cara em se apresentar junto com o trio em uma apresentação naquele ano.
Juntas, elas tocaram Daddy Lessons, a performance foi amplamente elogiada pela crítica e deu ao Country Music Association Awards seu maior número de audiência em toda a história da premiação. Eles nunca conseguiram bater esses números de novo. Porém, também houve uma reação negativa com alguns dos fãs de música country racistas, criticando a presença da Beyoncé e alegando que ela não pertencia ao gênero. O Travis Timm, por exemplo, que é um conhecido nome de música country, disse, abre aspas, ao meu ver, a música country atraiu milhões de pessoas por muitos anos. Podemos permanecer firmes e não precisamos de artistas pop em nosso show de premiação. Ele cuspiu ainda no final. Nos dias que se seguiram à premiação, o Country Music Association Awards excluiu todas as postagens promocionais sobre a atuação da Beyoncé. Então começou a vir muito hater criticar, uma galera altamente racista fazendo uns comentários bem problemáticos nesses posts. Eles meio que falando assim, é para preservar a Beyoncé, estamos apagando os posts, mas na verdade ficou muito claro que era para tirar o deles da reta ali. Beyoncé, como sempre, não disse nada. Ela se manteve totalmente discreta em relação a isso. As integrantes do The Chicks, por outro lado, ficaram muito pistolas com a reação. Tem várias entrevistas posteriores delas metendo a boca no trombone ali, falando muito mal dos CMAs. Tanto que eu acho que elas nem voltaram mais para se apresentar lá. Pelos anos que se seguiram, a Beyoncé lançou Everything Is Love em 2018, álbum que faz ali a reconciliação dela com Jay-Z, assinou a trilha sonora do filme Lion King, esbanjou excelência negra no álbum ao vivo Homecoming, do live álbum, onde ela faz aquela icônica performance do Beychella, e ainda ao final do período pandêmico fez todo mundo dançar com Renaissance em 2022. Era como se tudo seguisse normalmente, como se o problema com a CMA tivesse sido superado, mas é claro que a nossa virginiana favorita não ia deixar aquela bagunça toda passar. Era hora de botar a ordem na casa e trazer o country para junto da comunidade negra. Veio daí o estímulo para Cowboy Carter, 8º álbum de estúdio da cantora e uma reinterpretação da música country a partir da lógica criativa da Beyoncé. A própria artista, que sempre foi muito discreta em seus posicionamentos, lançou um baita de um textão às vésperas do lançamento do disco. Abre aspas aqui de novo. Hoje marca a contagem regressiva de 10 dias até o lançamento do Ato 2. Obrigado do fundo do meu coração a todos os apoiadores de Texas Hold'em e 16 Carriages. Sinto-me honrada por ser a primeira mulher negra com o single número 1 nas paradas Hot Country Songs. Isso não teria acontecido sem o apoio de cada um de vocês. Minha esperança é que daqui a alguns anos a menção à raça de um artista, no que se refere ao lançamento de gêneros musicais, seja irrelevante. Este álbum levou mais de 5 anos para ser produzido. Nasceu de uma experiência que tive há anos atrás, onde não me senti acolhida e ficou muito claro que não fui. Mas por conta dessa experiência, mergulhei mais fundo na história da música sertaneja e estudei nosso rico arquivo musical. É bom ver como a música pode unir tantas pessoas ao redor do mundo, ao mesmo tempo em que amplifica as vozes de algumas das pessoas que dedicaram tanto de suas vidas a educar sobre a nossa história musical. As críticas que enfrentei quando entrei nesse gênero me forçaram a superar as limitações que me foram impostas. O Ato 2 é o resultado de me desafiar e de dedicar meu tempo para dobrar e misturar gêneros para criar esse corpo de trabalho. Tenho algumas surpresas no álbum e colaborei com alguns artistas brilhantes que respeito profundamente. Espero que você possa ouvir meu coração e minha alma e todo o amor e paixão que coloquei em cada detalhe, em cada som. Concentrei-me nesse álbum como uma continuação do Renaissance. Espero que essa música seja uma experiência, criando uma jornada onde você possa fechar os olhos, começar do início e nunca mais parar. Até porque é bem longo o disco. Pois é, eu dei play na sexta e ainda tô na primeira vez ouvindo. Esse não é um álbum country, esse é um álbum Beyoncé. Esse é o Ato 2, Cowboy Carter, e tenho orgulho de compartilhá-los com vocês. Meus amigos, vocês que estão dando voltas com seus cavalos, laçando as boiadas aqui, quero saber, Iago, você que está chegando aqui pela primeira vez, qual que foi o impacto do Cowboy Carter para você? O que você achou? Quais foram suas reações em relação a esse disco? Fala aí o que você achou dessa movimentação toda da nossa diva agora indo pro ramo sertanejo.
A nossa agrodiva. Bom, eu tô aqui na igreja da Beehive, né? Confessando meus pecados todos. Sou um fã praticante já há muitos anos. Acho que a Beyoncé cumpriu um papel importante na minha vida desde sempre, desde que eu me lembro, na verdade. Todo esse background porque, a princípio, é uma audição que desafia, né? Uma audição diferente, é uma coisa que a gente não esperava ouvir dela. Foi bom que todo esse burburinho de Act 1, Act 2 e tal, a gente já estava meio que preparado para um álbum country agora. Só que não dá para você se preparar para isso, não dá para se preparar com as coisas na dimensão que ela fez e tal. Então, assim, foi uma experiência de audição bem diferente, porque eu sabia que eu tinha que me preparar para ouvir algo que eu não tava no meu radar. Eu não sou acostumado a ver country, nem Miley Cyrus, Taylor Swift, esse povo todo aí. Então não é o que estava no meu dia a dia, no meu consumo. Eu vi o pessoal comparando muito com Joanne da Gaga, né? Com a experiência da Gaga também, que é um pouquinho mais introspectiva e tal. Eu tava muito preparado pra isso. Bom, vai ser aquele álbum de fundo de catálogo da Beyoncé, assim, né? Que a gente vai ter que falar, pô, olha, teve isso aí e tal. Você vai procurar no Bacião da Americanas daqui a um tempo. Exato. Vai estar por R$ 9,99, assim. Mas, cara, até pelo tempo que ela teve pra mexer nessas músicas, pra preparar esse repertório e tal, ela conseguiu acrescentar muitas camadas disso, né? Então, o Nick, quando falou de ouvir o disco, ele falou, não, ainda tô ouvindo a primeira vez. Claro, vocês têm que ouvir várias vezes, porque vocês vivem de música e vocês são viciados em fazer isso e tal. As pessoas geralmente não fazem isso. Mas ele é um disco que já convida muito pra várias audições, ele é um disco que ele entrega, desde o começo ele já fala, cara, você não vai conseguir consumir tudo que tem aqui da primeira vez. Ele é um disco bastante grande, porque a gente tá acostumado recentemente, ele enfim, várias músicas, o tempo que ele leva, as músicas são grandes também e tal. Então isso acho que pode dar uma cansada, mas falando especificamente de mim, assim, e falando um pouco do público em geral também, ele é um disco que ele também se esforça. Eu senti bastante esforço da Beyoncé de não tornar a experiência cansativa, de tornar uma experiência bastante diversa. Acho que cada faixa tem camadas diferentes e tal. Então, eu fui de encontro a um ritmo que eu não tinha muito costume. E aí lá eu fui encontrando coisas conhecidas, coisas curiosas, coisas que foram me atraindo. Tem um funk lá no meio do caminho. Então você consegue, ao longo do disco, você vai criando expectativas para as próximas faixas, você não sabe o que vai acontecer, você vai surpreendendo assim na primeira audição, e acho que nas outras audições também e tal. Então eu achei muito bacana assim, o cuidado que ela teve de não colocar uma experiência que se esgota logo na primeira, sabe? Tipo, não é só, isso aqui é um disco country e fica lá aquela mesma coisa, batendo. Ela conseguiu trazer várias coisas diferentes. Para nós brasileiros, assim, eu queria dizer que não é igual ouvir sertanejo, não vai dar a mesma impressão para vocês, não tem nem os mesmos objetivos, assim. E como o Renaissance, ela vem de uma fase que ela serviu muito, né, pros fãs, assim. Então era muito um fanservice, era tudo vamos dançar, aglutina todas as gays, aí fecha a pista e vamos fazer tudo que o povo gosta. E aí esse disco ele é meio vamos fazer tudo que o povo não gosta. Então tem esse cuidado dela de oferecer uma experiência legal, porque ela sabe que é uma vontade dela, não é uma vontade de mercado, assim. Então foi uma experiência que faz tempo que a gente não... Acho que assim, pensando em pop mainstream, assim, acho que faz tempo que a gente não tem algo nesse nível de desafiador, assim, tal. Então, não é inovador, mas é diferente. Ô, Isadora, lá no início do nosso podcast, eu lembro de você falar muito do Daddy Lessons, quando a gente comentava sobre o Lemonade. Porque você falava, eu lembro de várias vezes você fala, deve ter gravado isso em algumas das edições, que você falava que achava que o Daddy Lessons não era só aquilo, que era um princípio de algo maior. E até pelos próximos anos a gente veio vários artistas também se relacionando com a música sertaneja, criando novas perspectivas sobre o universo do cowboy. A gente teve a Mitski, a gente teve a própria Solange se aventurando nesse universo ali. Acertei. E acertou. O que você achou do disco e desse princípio de uma nova fase na carreira da Beyoncé? Cara, primeiro que eu achei surreal isso, eu ter lançado essa ideia, porque realmente eu lembro que quando eu ouvi Daddy Lessons, eu fiquei muito com isso na cabeça. Eu falei, nossa, a Beyoncé é essa artista que, tipo, ela se desafia. E, cara, se ela entendeu a grandiosidade do que ela conseguiu fazer naquela faixa, eu acho que ela vai querer se meter com aquilo de novo. E aí, sei lá, né? Não sei se foi exatamente isso, mas acho que tava ali embrionário de alguma maneira. Ela falou, peraí, gente, vou dar uma mexidinha aqui de novo.
eu também. A gente já conversou sobre isso, né? A Mitski, todos esses outros artistas. Até agora o Post Malone também, ele vai vir aí com um álbum de country. Lana Del Rey também vai lançar um Lana disco Del de Rey country. vai lançar um álbum de country, enfim. Eu acho muito interessante. Eu gostei muito do álbum, eu tava com expectativa zero, assim. Eu lembro que eu até tinha falado pro Renan que eu tava com medo de ouvir esse também. álbum da Beyoncé. Eu tava com medo, eu tava com medo. Mas olha que interessante, porque assim, que nem o Iago tava falando, o Renaissance é um fanservice. E eu não sou, tipo assim, eu adoro a Beyoncé, tudo certo. Mas eu não sou, tipo assim, meu Deus, a Gay. Beyoncé. Eu não sou gay. Não sou gay. Sou uma mulher viado, mas não sou gay. E assim, pra mim, o meu álbum favorito da Beyoncé, eu já falei, é o Lemonade. E assim, pra mim, é a grande obra dela. Eu fico assim, meio esperando o dia que ela vai bater aquilo. Porque pra mim, ainda não bateu e nem chegou perto. E agora com o Cowboy Carter, eu gosto muito desse lugar livre dela, dela se desprender do que ela precisa entregar, do que ela precisa fazer. Ela achando novas rotas e alternativas pra tentar traçar um caminho e um conceito. Eu gostei muito, assim. Eu odeio álbum longo, cara. Odeio. Já vocês sabem aqui. E eu gosto de ouvir ele como se fosse 2 álbuns. Tipo, quando eu tô na faixa 14, eu paro. Daí depois eu começo a ouvir de novo, entendeu? Tipo, daí Pra mim, daí eu quando ouço chega como se no eu- espaguete, divide o É, disco. A primeira exatamente, metade é o country, e depois é a parte mais Isso. maluca ali. É o Exatamente. volume duplo da Som Livre, né? Sim. Exatamente, A é. melhor da novela. Exatamente. Eu ouço até ali o Alligator Tears e daí eu Já vai sigo. pra Enfim. Ô, Renan Guerra, eu sei que você tava esperando que viesse um CTG aí no meio, não veio. Eu não, nem um pouco. Deus me livre. Você que é a nossa gaúcha, nossa prenda da fronteira, o que você achou desse disco? Pra mim é uma relação ainda dicotômica, porque… Ih, não gostou. O ponto é, discos muito longos, eu demoro muito pra absorver Sim. alguma coisa deles. Nesse pouco tempo, eu obviamente não ouvi com a profundidade que eu gostaria pra poder dizer alguma coisa definitiva. E também não acho que o trabalho da Beyoncé precisa que a gente diga coisas definitivas sobre ele. Eu acho que o interessante é realmente o que a gente vai entendendo a partir dele. Só que é óbvio que são reações diferentes, porque obviamente do Renaissance eu tinha aqueles signos que ela trazia, eram coisas que já estavam nas nossas pesquisas, nas nossas discussões, nos nossos trabalhos sobre música. Eu acho que eram coisas que a gente estava resgatando. Porque ali existia, para mim, uma grande conexão com uma historicidade negra que tinha se perdido em algum momento. Que era um apagamento da música eletrônica como uma criação negra. Dito isso, eu não tenho nenhum tipo de relação com a música country. Eu não conheço nenhum desses signos. Eu não conheço grande parte dessas pessoas que estão dentro do disco que ela traz aqui, entendeu? Então tudo pra mim é novo e é diferente. E é muito complexo porque são coisas que nunca me interessaram. Eu nunca tive nenhum interesse em música country. Eu adoro a Muito Dolly Parton. interessante isso. Nem uma Xanainha? Não gosto da Shania Twain. Eu já falei isso aqui, que eu não gosto, Eu que eu nunca não ouvi lembro. o disco inteiro, gente. Porque, tipo assim, acho single divertido e tal, mas é algum tipo de coisa que não me diz algo pra mim, entendeu? E aí pode ter uma. Sim, super. Anos 90 pra mim é tudo. Pode ter algum tipo de conexão com todas essas coisas, com essa questão de, por exemplo, eu diversas vezes me afastar da música regional do Rio Grande do Sul, Sim, de eu me sim, afastar da música sertaneja. São todas perspectivas que dialogam e falam sobre universos que não me interessam. Tipo, não me interessa o campo, não me interessa o interior, não me interessa essa coisa Muito meio interessante. bucólica. Tá Isso, dizendo que o amigo. agro não é pop, Renan? É isso Não. que você Agro está não é dizendo? pop. Não. E é engraçado, acho que são só perspectivas, porque daí tem outros artistas que falam sobre determinadas experiências que se conectam ao interior e que me interessam. É variado. Eu tenho alguma relação com o country quando alguns artistas indies ou mais alternativos fazem esses flertes que misturam coisas. Sim. Tipo, a Sheryl Crow misturando o country com o rock, o Wilco fazendo alguns diálogos com o country. Isso vem pra mim, mas tipo, por exemplo, aquele disco do Wilco, Super Country, eu acho um dos mais chatos da história que eles já lançaram. O Mermaid Avenue? Não. Não, o aquele recente, o Cruel. Ah, tá. Country. Uma coisa assim.
Ninguém nem lembra. Enfim, então pra mim é uma audição que ainda é difícil. Eu me conecto mais nos momentos em que tem signos que eu me identifico mais. Ou nesses momentos que ela propõe coisas muito estranhas. Que ela vai por outros caminhos, que eu acho que isso é o mais interessante. Porque Sim. ela tem momentos que são extremamente countries. E que são esses momentos que não são os que mais me encantam. Tipo, ela e a Miley Cyrus não me… Ai, eu atrai. amei essa música! Eu amei! E eu não sou fã de Miley Cyrus. Gente, eu amei essa música. também. Mas, por exemplo, quando ela mergulha nessa coisa de dialogar com, sei lá, trazer uma ópera ali no meio, fazer uma coisa Babá. maluca, absurda. Eu acho que quando ela vai pra esses lados que são completamente absurdos e faz essas misturas que me surpreendem, me interessam mais. E aí eu acho que é a riqueza do que a gente tem visto a Beyoncé fazer nesses últimos tempos, que é trazer coisas inesperadas, tipo, vamos meter aqui um sample de funk. Eu acho que essas coisas me interessam mais do que essas outras possibilidades. E aí eu acho que é interessante porque é meio que um recado dela de tipo assim, enquanto vocês estão paradas no tempo, eu posso sim fazer um álbum de country, eu posso Sim. fazer um álbum com É isso. outras 500 coisas que estão já à frente disso, né? Eu vou embarcar isso e já dar minhas perspectivas antes de ir pro Nick, já amarrando com isso que o Renan falou. Primeiro que no texto de apresentação ela fala, isso não é um álbum de country. E eu concordo muito com ela que não é um álbum de country. Ela é uma estrutura totalmente pervertida do country, mas eu acho que a coisa que mais me fascinou nesse álbum é o contexto historiográfico dele. Ele é Perfeito. muito longo, ele é muito cheio de referências e pra mim isso tem sido a minha obsessão. Eu quero saber quem são esses Porque personagens que ela tá referenciando. exato. O que é esse circuito onde os artistas negros se apresentavam seguramente nos Estados Unidos que ela referencia e Sim. quem são essas mulheres, essas vozes novas que ela tá trazendo aqui pra dentro do disco, sabe? Então, pra mim, eu acho muito engraçado que ele veio pra gente depois do Renaissance, mas ele foi concebido inicialmente depois do Lemonade, e pra mim ele casa certinho com o que é a transição que eu esperava do Lemonade, que eu acho que tem uma ruptura muito grande do Lemonade pro Renaissance. Pra mim são duas obras completamente distintas, e aqui eu sinto que ela marca essa transição dessa abertura mais voltada ao country, às raízes do bluegrass, das homenagens aos primeiros artistas que romperam com padrões brancos e conseguiram Sim. criar um espaço lá dentro, como a Linda Martell ali, que é uma das personagens que ela referencia, que aparece, e aí depois ela vai pra essa coisa mais eletrônica, tem até uma música ali que usa um sample do Born Sleep, gente, pelo amor de Deus, do Underworld, e é muito curioso, que é o tipo de disco que nas mãos de uma outra artista, por exemplo, a própria Lady Gaga que vocês falaram, eu acho que é um disco que se perderia, porque ele não ia ter esse falou da Lady embasamento, Gaga? esse contexto, esse O Iago comentou. subtexto dela ali. Esqueci da Lady Gaga. Eu tinha até esquecido também. E pra mim, eu acho que tem uma coisa até fascinante, porque assim, pegando, por exemplo, a própria Taylor Swift, que também veio do universo country pop aí, a Taylor tem um universo de referências que os fãs vivem remexendo ali. Ai, o cachecol que ficou na casa da Maggie Gyllenhaal. Mas são todos assuntos Dela. muito voltados Que- ao universo Taylor Swift, dela, sabe? De uma isso. personagem, de uma Total. coisa assim. Egóica. E aqui, totalmente egóico. E aqui não, ela traz ela deixa milhões de pistas e referências e samples e fragmentinhos de coisas que eu vou caçando e que não são sobre ela. Porque o processo dela nos últimos anos não é mais sobre Beyoncé, mas sobre o quanto ela entendeu que ela é uma figura ativa e necessária dentro da música pop Sim. dos Estados Unidos como uma mulher negra e o quanto ela pode dar voz a outros artistas em relação a isso, assim. Então por isso que eu tô obcecado por esse disco, eu tô reouvindo ele, passei o final de semana inteiro reouvindo. Eu acho que tem coisas que são muito imediatas e a Yá, por exemplo, pra mim é a coisa Nossa, mais insana. gostosa que ela fez Devia em ter anos. sido assim. single. Nossa, Devia ter sido single. puta que pariu. Muito boa, mas tem coisas ali que são mega complexas que eu preciso, nossa, mas o que ela tá falando? Eu preciso reouvir de novo aqui. Mas dito isso, Nick Silva, o que você achou do disco? Tá ouvindo, tá degustando ainda em seus passeios com a Magnólia? Então, é um disco muito grande pra pegar ele de uma vez só, né? Acho que tudo isso que vocês já falaram embasa muito bem. E tem um ponto que ele é muito conceitual, assim, ele é muito conceitão, tem muita coisa. Foi o que o Kleber falou, assim, tipo, cada estrofe ali tem uma coisa pra você correr atrás e tal. E aí, sei lá, eu me encantei mais em correr atrás dessas coisas, tipo,
ficar lendo sobre o disco do que ouvir o disco propriamente. Então, eu achei muito mais interessante ficar pesquisando essas coisas por trás do disco, ler texto e tudo mais, do que no som em si. Tipo, tem algumas músicas muito boas ali, mas sei lá, eu achei ele muito longo, muito cansativo. 1h20 é muita coisa, assim. Hoje de manhã eu fui pra academia, fiz cardio, fiz treino, voltei pra casa e ainda tava rolando o disco, sabe? Ó, peito. É muita coisa, assim, tipo, então... Sei lá, eu acho que poderia ter algumas coisas a menos, assim. Mas ao mesmo tempo é um disco muito interessante, é muito bem feito. É difícil criticar esse disco, assim, porque ao mesmo tempo em que ele é muito bem feito, ele é, assim, muito bem acabado, tudo ali é proposital, não tem nada ali que tá fora do prumo. Eu, pessoalmente, não... Foi o que o Renan falou, assim, não é uma coisa que me diz muita coisa, eu não me conecto com esse tipo de música, então... É um disco que, pessoalmente, é muito difícil criticar, assim. Eu sei que ele é bom, tem suas qualidades, mas nem tudo me encanta. Eu quero puxar aqui, queria saber de vocês o que vocês acharam, porque a Beyoncé, para meio que amarrar esse universo de canções que são musicalmente muito diversas ao longo do trabalho, e que é de fato um trabalho extenso, ela usa esse conceito que não é um conceito novo, outros artistas já fizeram isso em vários momentos, que é de fazer do disco uma espécie de estação de rádio, onde você vai meio que acompanhando a programação ali ao longo do dia, né? É a Country, a estação é a Country com K-N-T-R-Y. E aí um fato curioso de por que ela se chama Country. Primeiro porque é um disco de música country, mas no Renaissance, que é o disco anterior, a Beyoncé criou um programa de TV fictício pro YouTube que se chamava Country News. Então era como se fosse, sei lá, as notícias da bucetuda, sabe? Onde ela fazia meio que uma cobertura ao vivo das apresentações, tinha os repórteres fazendo a apresentação lá. Em determinado momento do show, quando ela cantava America Has a Problem, que tem essa música aqui de fundo, que é um trecho de um programa de TV, ela levantava uma bancada em cima do palco e ela meio que fazia a música em cima dessa bancada. Então ela pega o Country News e aqui ela traz o Country, a estação. E aí tem um outro fato curioso de por que é Country e não uma outra sigla. As estações de rádio nos Estados Unidos, desde 1912, elas se dividem ao leste e ao oeste do Mississippi. Ao oeste do Mississippi, as estações são marcadas com W. Tem WWOC, tem de blues, tem um monte de... Isso, tem várias. E ao oeste são as estações com K. Então, sim, por isso que essa é uma uma estação com K. Até porque, se você for pegar a capital hoje do country, que é em Nashville, ela fica nessa região dos Ks também. Então tem, sim, mais essa questão toda ali. Mas quero saber o que vocês acharam dessa questão dela brincar com esse conceito de rádio. Vocês adoram, eu sei que gosta bastante dessa proposta aí. Sou radialista, né? Tenho que gostar, senão vai ficar chato pra mim. E o que você achou de ver Dolly Parton, Willie Nelson, não, para. Linda Martel servindo de apresentadores disso? Não, juro por Deus, eu fiquei emocionada. Isso, assim, me pegou muito, eu achei muito lindo. E a escolha de trazer só os brabo, os que levaram, sabe assim, os que construíram o babado e que não eram uns babaca. Os que levantam bandeira até hoje. Os que levantam bandeira até hoje, tipo assim, muito foda. Isso eu achei muito foda. E eu fiquei também, tipo assim, muito mexida com isso, porque é muito de eu começar a pesquisar música country. Eu conheço o mínimo do mínimo, assim, sabe? Mas eu gosto bastante da história. O Grand Ole Opry, que era o programa, sim, de rádio, que começou em 43, e de 43 até 74, ele acontecia no Ryman Auditorium, lá em Nashville, e eu comecei a pesquisar. Que era um programa de rádio ao vivo, só para as pessoas terem essa noção. Assim. E acontecia nessa venue, que é uma das minhas favoritas do mundo, que se chama Ryman Auditorium, que é lá em Nashville. E muito de eu começar a pesquisar isso é por causa dessa venue, que é uma casa de show maravilhosa, insana, e eu espero que a Beyoncé faça um show desse álbum lá, que fique aqui registrado. E eu achei muito, muito bonito, assim, porque
sempre que eu penso em música country ou sertaneja, sempre me vem a ideia do rádio, do campo, do não acesso a muitas coisas e muitas mídias, e enfim, e o rádio tá sempre lá com essas pessoas, entendeu? E ainda é super forte, principalmente dentro do meio country. Exato, e ainda é muito sobre isso. Então eu achei muito bonito, assim, como ela colocou, e de um jeito delicado, assim, sabe? Não é uma coisa que cansa, que atrapalha, que fica caricata. Eu achei divertido e sutil ao mesmo tempo, assim. Eu gostei muito. Eu cortaria pelo menos uma do Willie Nelson. Puta que pariu. Apesar Nossa, de ter 50 segundos. Ai… Eu acho que tem umas músicas meio vinhetas ali que eu acho tão porre. As vinhetas de rádio eu não cortaria nenhuma. Eu super embarquei. Inclusive, a versão… tem um fato curioso, né? A Dolly Parton já havia falado diversas vezes antes o quanto ela queria que a Beyoncé regravasse Jolene. Jolene é uma das músicas mais regravadas. É a música mais regravada dos Estados Unidos. Americano. Caceta. Ela queria muito que a Beyoncé regravasse, e eu amo porque a Beyoncé faz uma versão tipo assim: vem cá, sua vagabunda, você não vai pegar meu marido, seu sabe? cabelo. Né, foi muito legal, porque ontem e hoje aconteceu, porque agora tem essa coisa do chá de revelação dos compositores, né? Demora pra sair o crédito. Aí a gente demora pra descobrir quem entrou e tal. E a Dolly tá como uma das… Aliás, acho que ela tá como a única compositora de Jolene e tal. Então, assim, ela teve muita… vou confirmar se pelo que eu li, só ela é a compositora só ela, desses né? novos versos. Eu ainda não confio nisso. E aí, as pessoas estavam nessa dúvida. Então, a gente precisa ter essa fato 100% confirmado. Mas acho que é até bem provável, gente, considerando que esses novos versos que as pessoas reclamaram, dizendo, nossa, por que ela colocou novos versos nas músicas da Dolly Parton? Teria sido a própria Dolly que escreveu e não a Beyoncé. E aí, isso é interessante. Seja um fato verdadeiro ou não, acho que é interessante porque durante muito tempo a Dolly demorou para ser respeitada enquanto uma grande compositora e uma grande musicista. As pessoas nunca levaram ela a sério, tipo assim, num nível de tipo assim, gato, olha como ela toca violão com unhas de acre e gel. Tipo assim, é um nível de musicalidade que ela tem de tipo tirar as notas musicais na unha, assim. Tipo, a mulher falando é foda pra em unha, tem um vídeo muito clássico da Dolly Parton ensinando a Patti LaBelle a fazer percussão com as unhas num programa ao vivo que a Dolly Parton tinha. Esse vídeo é maravilhoso. E a Beyoncé… no violão, né? Tipo… ela fica assim, ó. é verdade. E aí a Beyoncé, pra homenagear esse vídeo, ela mesma foi pra estúdio com unhas de acrílico e gravou várias sessões onde você ouve ela fazendo o negócio da unha. Inclusive, se você pegar Bodyguard, que é a música que ela dedica ao Julius, que é o guarda-costa dela, a base dela é toda nela fazendo essa roçadinha de unha pra fazer a base da percussão. Que tudo! Não sabia Isso que eu tô dizendo do disco pra mim. É muito mais legal discutir esse tipo de coisa do que ouvir o disco pra mim, sabe? Tipo, eu acho muito mais interessante, muito mais rico. As histórias. Só pra confirmar, nos créditos tá marcado apenas como da Dolly Parton, Jolene. Sem intervenção da Beyoncé. Eu acho que com isso a gente pode ir nesse segundo tópico, que é esse jeito da Beyoncé de interpretar essa música country dentro do disco. Ela havia feito o lançamento dos 2 singles anteriores, né, que é o 60 Carriages e o Texas Hold'em. Texas Hold'em, inclusive, que ela referencia diretamente o desconforto que ela sentiu quando ela se apresentou no CMA. Mas ao longo do disco a gente tem vários samples e estruturas vindas de outras composições, mas eu acho que o que mais chamou a atenção de cara das pessoas foi uma regravação de Blackbird, que é uma das composições mais icônicas dos Beatles e que muitas pessoas estão descobrindo agora que ela tem todo um contexto racial e que sempre foi declaradamente inspirada pelos movimentos civis na década de 60 e outras tensões raciais na mesma época. E agora vem a Beyoncé com essa versão. Inclusive, você vai ver que várias músicas ao longo do disco, sempre que aparece a letra I, ela vem grifada como 2, né? Então, como se fosse o Act 2, que é agora o sucessor do Renaissance, é o ato do Cowboy Carter. O que vocês acharam de Blackbird, meus amigos? Curtiram essa nova versão? Porque teve gente no Twitter que ficou pistola, falando: ai, Blackbird é dos Beatles, não é da Beyoncé. Eu achei que ia ficar cafona e ficou linda. Achei bem bonita, mesmo. Achei um cover honestíssimo. A voz dela tá, tipo assim, absurda.
Eu gostei bastante. Eu gosto dos coros que ela faz com as outras Sim. 3, 4 minas. São 4 cantoras novas, a Turner Adele, Britney Spencer, Raina Roberts e Tiara Kennedy. E aí todas elas fazem esses backing, não só backing vocal, como elas cantam trechos da canção. Então, meio que tem esse conceito de fato de trazer essa questão racial que o Paul McCartney propôs há 5 décadas, mais que 5 décadas já, mas já revitalizada dentro desse novo contexto que pra mim casou super dentro do disco, né? Me trouxe uma coisa meio Destiny's Child, de várias mulheres cantando e de ter essas Também, lembrando que vocalizações no início atrás e Destiny's tal. Child eram É. 5 mulheres, né? Eram 5 no começo? Era, no começo eram Meu 5. Deus. Daí depois a Beyoncé foi matando cada uma delas até sobrar 3. Meu Deus. Eu até perdi aqui. Mas eu acho que a Beyoncé, ela teve uma compreensão desde o começo, que é, cara, beleza, country é uma música que mexe muito comigo e tal. Assim, por exemplo, eu gosto muito de Jovem Guarda, essa brega, tal tipo de coisa. Mas se eu for fazer um disco disso, eu sei que a galera não vai gostar, vai ficar cafona. Então acho que o tempo inteiro ela tava no estúdio pensando, gente, como é que eu vou fazer isso sem ser cafona, sem ser só pra mim, assim. Então acho que ela teve muito esse cuidado o tempo inteiro, acho que até depois de ter gravado, ter definido os arranjos, como que eu consigo dar brilho nisso, como é que eu consigo dar características únicas nisso. Porque, assim, é isso, né? Country é um ritmo que não é pra turma dela, assim. Então, Claro que ela tem um histórico de cafonice também. eu não queria falar abertamente, assim, né? Pra não deixar... Mas é que eu nervosa, falo, mas, você assim, que é fã, você não precisa falar, eu falo as partes. Muito obrigado, você é de casa. Que daí depois eles me xingam, daí dizem, bichinha branca não Ai, entendi mas nada, aí eu legal. vou falar, a culpa nem acho que era dela, o problema é que era a mãe dela que era a stylist dela e a mãe dela... Não, sempre as roupas foi- dela continuam feias até agora. De Ela- roupa, ela, às eu nem vezes, tava falando de exige roupa. muito da gente. Eu nem estava falando de roupa, eu estava falando de coisas, tipo, sei lá, coisas que tem lá no I'm Sasha First, assim, umas coisas assim. Tava falando sonoramente. Porque de roupa eu não vou entrar nessa discussão. Isso é outra seara, isso aí eu discuto em outro espaço. Né, então, acho que é isso. Ela teve muito esse cuidado de tornar uma experiência legal. Eu acho que essa questão da cafonice, enfim, do modo de cantar, do modo de fazer, que ela tentou, enfim, respeitar porque tem uma coisa que é respeitar o formato do country, né? O dueto com a Miley Cyrus é muito isso. O country tem muito esse formatinho de voz A canta, voz B canta, depois vem o refrão, cantam as duas juntas. Pra Beyoncé é uma coisa muito estranha de acontecer, é uma coisa Total. que choca demais, assim. Total. Ainda é estranho para meus ouvidos, na verdade, eu vou falar pra vocês, ainda tô digerindo esse dueto com a Miley Cyrus. Ah, a vozinha de fumante da Molly Cyrus ficou tão bonita junto com a da Beyoncé. Ai, eu achei lindo. Casou. Ela Assim, eu sei estranho, trocou mas a eu chapa, achei o que... som sai diferente. Eu acho que o problema de abraçar tanto essa proposta, e aí vai uma criticazinha pra Beyoncé, assim, quando saiu o lance de que o Act 2 veio antes do Act 1, e depois teve que inverter, eu falei, isso é papo de release, não tem nada a ver isso e tal. Mas tem muitas provas de que isso realmente aconteceu. Sim. Tem inclusive aquele tweet da Miley Cyrus de 2009 com o nome da música, 2019 com o nome da música e tal. Mas até por ser essa questão dessa inversão, de ela ter que passar outro álbum na frente e tal, muito legal, Jolene, me diverti muito e tal, mas cabe uma crítica à Beyoncé que tá... arranje outros problemas pra você falar da sua vida, assim, porque ficar nessa de esse tema toda hora do Grammy que não ganha, dos números que não importam e da Beck do cabelo bom, voltando toda vez, assim, fica uma coisa de uma estafa, e aí eu entendo que talvez... E Iago tenha tá do muito lado a ver. da Zilia Banks, a Zilia Banks Cara, falou a mesma coisa. eu tô até gaguejando, porque pra mim tá sendo difícil sair essas palavras saindo da minha garganta. Mas acho que isso até tem a ver com a questão das pessoas acharem a experiência de ouvir o disco meio cansativa. Porque, cara, ela já tá reprisando um ritmo, reprisando temas, e aí tem essas originalidades, esse cuidado na produção, que quebra bastante um pouco essa coisa de empoeirada, assim. Mas em boa parte dos temas, assim, com um retrogosto de pizza de ontem, assim, sabe? Uhum. Eu acho que como existe essa questão, ela tem, desde do Lemonade, ela tem essa questão de tratar os problemas pessoais, as questões de relacionamento dela e relacionar com a questão política, mas desde o Lemonade ela tem baixado um pouco o tom, cada vez mais, né? Então no disco do Rei Leão, no The Gift, ela já deu um pouquinho mais essa baixada dessa crítica política, o Renaissance é muito menos, esse álbum também achei que veio bem menos. Talvez seja o caso de voltar a falar mais de temas globais, falar disso mais abertamente, assim. Ou, sei lá, arranjar novas brigas, ver se responde a Zilia Banks aí no Twitter, ver se, sabe, novas tretas acontecem, assim.
porque eu acho que ficou um pouquinho a reprise da reprise, sabe? Um gênero reprisado, com problemas reprisados, com temas reprisados. E aí, existe uma coisa que é do próprio country, assim, que não tem como sair. Ela respeitou o formato, e eu respeito muito isso. Eu acho que se fosse um disco pra homenagear o samba, eu não ia gostar que fosse completamente desconstruído, assim, eu ia estranhar bastante. Mas, então foi uma homenagem bonita, mas tem uma hora que dá um clima de, tá bom, já peguei, já entendi. Sure, Grandma, now let's go to bed e tal. Então, acho que é nisso que dá essa impressão de disco repetitivo, assim. Com relação ao cover de Blackbird, eu não tenho notas. Eu acho que fãs de Beatles que estão se mordendo, tem que se morder mesmo. Eles que lutem. Eles que lutem. Eu acho que, assim, também é questão de pensar, né? Como que isso dava pra ficar melhor do que ficou? Eu acho que é no caminho do humano. A Beyoncé vai muito além do humano, muitas vezes. E acho que esse cover foi uma delas, né? Eu vi muita gente, assim como eu vi muita gente fã de Beatles criticando, eu vi muita gente pega de surpresa e completamente tomada, assim. Gente que nem gosta da Beyoncé, falando, meu Deus, o que é isso? Que coisa maravilhosa. Acho que... Eu acho que a coisa mais legal desse disco é justamente o quanto ela vai pervertendo alguns conceitos, sabe? Seja para provocar pessoas, por exemplo, os ouvintes brancos racistas que desprezam artistas pretos cantando música country, e ela faz isso muito bem na primeira metade do disco, quanto nas canções posteriores, onde quando o disco tá para ir para uma direção, ela fala, então, agora a gente vai mudar, a gente vai fazer outra coisa aqui. E o tempo todo ela fica frisando, principalmente quando, naquele trecho do The Linda Martell Show, ela fala, senhoras e senhores, essa música em particular se estende por uma variedade de gêneros, e é isso que torna uma experiência auditiva única. Então eu acho que pra mim aqui reforça o tempo todo do que a Beyoncé quer fazer com esse disco, que é meio que se desafiar dentro de estúdio, mostrar que ela para além daquilo que foi cravado lá no CMA, de falar, você não é uma artista de música country, ela fala, não, eu sou uma artista, eu posso fazer o que eu quiser aqui dentro desse disco. E aí tem vários exemplos disso ao longo do trabalho. Eu acho que isso já fica... Tipo, logo de cara já fica bem na cara isso, que é American Requiem. Que, Sim. tipo, ela manda uma Tina Turner com uns fundos psicodélico de country, de rock. Com gospel, é uma pop, música muito maluca. E é isso, é uma mistura muito louca que faz todo sentido e fica muito bem na voz dela, assim. Então... Mas aí você vai avançando, você tem, por exemplo, Daughter, que é uma música que ela canta em italiano no trecho final, que é um trecho de Caro Mio Bien, que é do Tommaso Giordani, que é um compositor de 1733. E ela vai ela parte dessa levada meio de country folk e de repente ela inverte totalmente essa lógica. É o sample ancestral dela. Lembrando que ela já cantou Ave Maria lá no Sasha First, que eu acho horrorosa, mas aqui ela conseguiu acertar nesse. Outra que chamou atenção é a To Hand to Heaven, que é uma música que ela usa a base de Born Sleep do Underworld. É muito interessante essa música. É muito curioso. É totalmente inexplicável pra mim essa música aqui. Muito legal. Outra que é a que talvez vai gerar mais discussão, muito pelo desdobramento do sample, é Spaghetti, que é uma música que ela parte de um começo country e ela inverte pra cair no funk. Ela usa um trecho de aquecimento Vem, Vem, Vai, Vai, do Mandrake, e aí até criou-se uma celeuma nas redes sociais no sentido de ela só está fazendo isso porque a Anitta está levando o funk lá pra fora. Sendo que desde Who Run the Road ela já usava elementos de funk nos trabalhos dela. Então ela era amiga do Diplo na época, que foi quem introduziu ela ao funk naquela época também. E ela dançou a Lelec Lec, né? Exato. E não é como se ela tivesse, tipo, desconexa dessas coisas afrodiaspóricas. É basicamente toda a pesquisa sonora dela. A gente tá falando simplesmente da mulher que apareceu no Natal em Salvador e fez uma festa com um monte de gente foda em Salvador, sabe? Não é como se ela tivesse desligada dessas coisas e tipo assim, vi aqui a Anitta fazendo reggaeton e vou colocar funk no meu disco, sabe? Tem que ter bom senso pra algumas coisas, gente. Sim. Tem que refletir. E ainda a gente vai ainda avançando, a gente chega, por exemplo, em músicas como Sweet Honey Buckling, a gente tem a questão do rap, e aí em vários momentos eu fiquei pensando muito no Outkast dentro desse disco, porque o Outkast fazia muito desse tipo de estrutura, de pegar elementos de música negra clássica como uma referência, mas pervertia. Por exemplo, o Aquemini é um disco que faz muito disso, o Stan Coney é outro que faz muito disso também. Então eu senti que tem um cheirinho do Outkast, e ela
ela já colaborou com o André 3000 em outros Não momentos. tinha pensado nisso, amigo. Então eu fiquei pensando muito nisso. E era, Faz de novo, muito sentido. era uma dupla que tava ali num contexto de uma região mega racista, né, de Atlanta, e eles meio que pervertiam um pouco disso nos trabalhos deles também. Mas não deixa de ter algumas coisas bem tradicionais, como o Too Much Wanted com a Miley Cyrus, que o Renan odiou, mas eu e a Isa Eu e o não Nick aqui, odiei, eu não falei isso. E a própria música com o Post amei. Malone, que prova que esse disco é antigo, porque ela gravou na época que ele tava mais no hype aqui. Agora ele tá um pouco mais apagado, mas que faz Nossa, uma essa eu participação achei bem interessante aqui. Qualquer nota. Eu Essa é achei uma das que eu bonita, tiraria. achei bonitinha. Essa eu já achei que o disco tinha acabado e eu tava ouvindo outra coisa. Aí eu fui lá conferir, aí eu falei, não. É o bis do disco, né? É, porque às vezes o Spotify muda, né, e segue pra outra coisa. E eu fiquei assim, ué, gente, essa música tá aqui. Aí eu falei, é ele. Mas a gente Legal. vai voltar a falar de algumas faixas, porque. Pode gente, falar das que você gostou, Ai, amiga. porque, gente, Bodyguard, que absurda essa Essa é música. absurda. Gente, não sei. Não consegui ainda entender o que é essa música. De verdade, essa música, acho que é uma das melhores da carreira dela. Essa é absurda, porque, tipo, você colocou o chapéu de cowboy, mas você não pegou seu cavalo, você pegou seu patins bem É 70, isso, colocou um é shortinho isso. bem beiracuzinho É e isso. saiu pela orla, entendeu? Na verdade, pegou sua limusine, porque ela fala, tô dando uns pega aqui no banco de trás. Não, eu tô falando nós seu ouvintes, corno. né? Ela faz o que ela quer. Nós ouvintes somos pobres, nem patins eu tenho, eu tô ainda idealizando patins, entendeu? Então é só… Eu achei uma mistura muito louca de sensações e ela é leve, ela é fresh. Eu amei essa música, juro. Uma que eu gostei muito foi Yaya, que é uma coisa Ai, eu, Tipo, melhor meio música do álbum. 60s, Tipo assim, mas é… Eu acho que ela resume o álbum. E Gente, é não a sei se ela ela faixa- começa com… Eu acho Resume o que álbum, resume pra mim, o resume. álbum. Ela começa Ela é numa a mais levada de… country. Ela Não começa brigando numa um em cima do levada… outro. Ela começa numa levada meio de rock, country, bem no final dos anos 50. Aí, de repente, ela inverte pra cair no surf rock. Ela faz uma interpolação com Good Vibrations do Beach Boys. Eu juro, quando tocou essa música, eu tava ouvindo despretensiosamente. É igual a Isa fala, me arrepiou as canelas de tão Tanto coisado ela que eu resume fiquei. que é o que a gente falou, ela deveria ter sido o primeiro single, porque ela é tipo a apresentação do álbum, assim. No final, tem a coisa dos metais, que evoca as mesmas estruturas de metais do disco 4 dela, que também tem uma linguagem muito parecida com essa, assim. E eu acho que a Yaya em específico tem uma coisa que valoriza muito, que é a instrumentação. Que esse disco todo tem muito instrumento em primeiro plano, não é base eletrônica igual os outros É trabalhos. bem diferente Então, do Até o fera Renaissance. do War on Drugs toca, É, né? o Adam guitarra. Grandaciel O tocando guitarra. O Adam toca guitarra nesse álbum. Ela quer música muito com a ganhar o Miley Grammy, ainda. né? Mas eu acho interessante que Yaya faz essa transição do Renaissance pra esse disco, de algum Sim. modo. Por isso que eu falei que funcionaria como single, porque ela é a cara desse novo disco, mas ela ainda tem signos do outro disco, que eu acho que é Sim. essas misturas, essas coisas. Por isso que eu acho que ela exato. era mais interessante como primeiro single, porque os primeiros singles meio que deram uma, tipo assim, eita, o que vem aí? Tá bom, Eita, gente, nós. vocês me convenceram, tá bom. A gente não tava tentando te convencer, a gente tava nem ligando pra você. A gente já nasceu vitorioso nesse A gente debate. só tava trazendo ideias que a gente queria falar. Mas é a mais imersiva, com certeza, assim. É, Você sabe o cenário que você tá e, tipo, você sabe o que você tá fazendo ali. Acho que ela tem… E eu gosto muito que ela vai conduzindo, né? Tipo, agora entra isso, agora Hello, entra aquilo. girl. É, Põe agora a Hello, bateria. Beyoncé. Metal. Putz, isso é muito foda. Muito bom. Eu tava até meio desanimado, que eu tinha acabado de acordar quando eu fui ouvir, né? Eu tava também, já a meio primeira vez caidinho. que eu Aí quando ouvi. entrou essa, eu falei, eita! É. E você tá viva. Lá em cima. Agora, falando de single e tal, eu achei que Texas Hold'em e 16 Carats cresceu muito ouvindo o disco. Eu também, ouvindo eu disco. também. Nossa, eu eu falei, cara, essa música tinha tudo isso, eu eu não não tinha prestei atenção. gostado. Então, mas porque ela não era single, porque ela era Exato. interessante dentro do disco. Tem música que é single, Exatamente. tem música que é do disco. gente. Bodyguard e Yaya deveriam ter sido singles, foda-se. Mas eu acho que o Texas Hold'em é uma boa música, gente. Agora, A gente não falou que é uma má música, Não, eu só acho que ela é um single, não acho que ela não é ruim, mas de fato, Yaya seria muito mais uma transição pra depois o Texas Hold'em. É que a questão que Texas Hold'em endereça diretamente o problema que ela teve com a CMA. Então, acho que fazia eu muito acho que era sentido mais ser ela. icônico, É. exato, mais de posicionamento, assim, eu acho também. Meus amigos, pra gente ir encerrando aqui, eu sei que o papo está bom, mas o programa tem um tempo contado.
Será que agora vem o Grammy ou não vem vem. depois de toda Não essa... vem, Não vem porque o a Grammy. Taylor vai lançar álbum mês que vem. Então daí elas vão estar de novo Não vem, é sempre a disputando, mesma e é coisa. isso aí, sempre a mesma coisa. E é tipo um tipo de coisa que agora, se ela ganhar, Aí vai foda-se também, sempre é. parecer tipo aquele de consolação, sabe? Tipo, as pessoas ganham o Oscar honorário. Era pra ela ter ganhado no Lemonade e acabou. Ai, Tipo foda-se assim, Grammy também, era né, lá, foda-se. É tipo, vai ser Ai. tipo o Oscar da Angela Bassett por filme de O do super-heróis, Leonardo sabe? DiCaprio Sendo também, que ela 500 ficou, tipo, anos depois, sabe? Umas coisas Vai meio matar a assim. piada, né? Ai, gente. O tá, Martin foda-se. Scorsese no Infiltrados. Então, é tipo uns artistas É, foda que não é. ganham com suas coisas foda e depois ganham com os filmes nada a ver. É a mesma coisa isso. Tipo, a Beyoncé não ganhou com nenhum, agora é tipo assim, é uma honra pra ela não ganhar essa merda, Ah, eu sabe? também acho. Ela que Tipo ganhou assim, de ai, country pra Deixa ela essa subir merda lá. pra chata Ela do que Taylor ganhou Swift. o melhor álbum de country, dela sobe lá, agradece de chapéu e tá bom. Foda-se álbum do ano. Chapéu que vai aumentando a cada Gente, mas frame. quando vier o feat com a Taylor Swift no próximo disco, vocês estão prontos? No próximo Eu disco. confesso que eu jurei que ia ter nesse, Mas sabe? ok. Eu achei jurei, que era nesse. mas Nossa, também. faria algum sentido torto, mas… sim. Depois delas irem no filme uma da outra, o álbum de country, achei que… Então, mas eu acho que se não foi nesse, não vai. Eu Só se também ela acho vai. que não faz É porque sentido. também Só os se ela fãs da Taylor acham que a Taylor inventou o synth pop, né? Talvez se a Beyoncé fizer o álbum de synth pop. Pode É isso. ser. Aí dá pra Sim. lembrar, né? Dá pra encaixar. Ela é muito precursora em vários gêneros, vocês Mas não falando nisso que o Renan puxou, só pra encerrar aqui, a gente já teve o Renaissance, que é um álbum de música disco. A gente teve o Cowboy Carter, que é esse olhar dela pro country negro. E o que vocês acham que vem aí pro terceiro disco, o Olha. ato 3? Será que vai ser o rock, como tá sendo ventilado? Ou vocês Olha. acham que vai ser outra Eu queria coisa o rock. completamente diferente? Eu O disco quero Prince. rock. Puta, se for Prince, aí eu… Eu Ia ser quero foda, o né? álbum rock. Detalhe que tem um Eu vídeo quero clássico dela e do guitarrada. Prince cantando ao vivo, ele tocando guitarra e ela Então, segurando muito. exato. Não, tem vários símbolos e signos. E eu daí já tava começando na minha cabeça que, tipo assim, ai, a Dolly Parton é madrinha da Miley e elas estão no álbum. E aí tem também, tipo, o Daddy Lessons, que já é uma deixa do Lemonade. Só que daí a faixa Don't Hurt Yourself é a mais roqueira da Beyoncé, que é com o Jack White. E aí o Jack White fez um cover de Jolene, que é o cover mais famoso das últimas décadas de Jolene. E aí agora eu já tô criando uma fic e pra mim vai ser… Não, eu um super álbum acho de que rock. se o próximo for rock vai ter o Jack White e ela vai Então, chamar umas exato. mulheres fodona e vai ter umas Exatamente. coisas São assim, tipo, Vincent, ela, é isso aí. ela regravando Bette Davis, assim, vai ser uns babados. Eu acho Ai, também. ia ser tudo. Nossa, eu tô arrepiada, porque eu acho que vai ser o mais foda de todos. E eu acho muito saudável essas teorias da conspiração que a Beyoncé investe, assim. Eu acho que faz bem, exercício de imaginação. Eu acho que amplia o vocabulário. Quando começou a sair do Os Renaissance, fãs que não têm a gente começou a olhar na informação história, dizendo exercício o da Benê. imaginação. eu acho que tá certo, tá certo. Mas sabe uma coisa que eu tô pensando, amiga Isadora, que eu sei que gosta? Fala. Eu acho que ela vai numa coisa meio rock, psicodélica com funk, uma coisa meio funkadelic, tipo Margot Brain, assim. Margot Brain! Eu acho que Então, ela vai Bette meter Davis. um. É, Bette então. Davis, é? Vai meter ali Absurdo. um rockão de uns solos de 9, 10 minutos em uma faixa. Vai chamar um Bootsy Collins da vida. Alguém falou, ela vai pegar todas Nile as músicas Rodgersão. que o Led Zeppelin roubou de pessoas negras e trazer Isso. artistas negros pra fazer. Fazer o cashback, né? Seria incrível. Inclusive, a gente não comentou, mas esse disco tem participação do Nile Rodgers, tem participação do Stevie Wonder, tem participação do Pharrell Williams. A Rai também é uma das compositoras que trabalhou na Gente, Tem produção desse participação disco. de todo mundo. É muita gente a lista, assim. Caceta. A Beyoncé gravou mais de 100 músicas pra esse disco, Gente, então gata vai descansar. Por gata isso que tem 27, trabalha então… ali. Nossa, então tá bom, mami. Tudo bem que tem… Foi o que podia deu, ser né? maior, Foi o que Isa, deu podia pra ser um chegar. disco de 40 faixas aí. Não. Agora, eu sei que não tem mais tempo pra mais uma discussão, mas só pra deixar um pontinho, assim, que eu acho importante trazer. Uma pensata, uma reflexão. Exato. Vou deixar um gancho pro próximo episódio. No chá de revelação de compositores e tal, o Mandrake falou que ele não… que ele foi pego de surpresa com a inclusão da música dele no disco e tal. É super legal um MC brasileiro tá no disco da maior artista do mundo viva, né? Talvez. Vou ser Sim. cancelado agora, mas tudo bem. Mas existe uma questão complicada que eu entendo o motivo da Beyoncé não revelar antes quem tá nos beats que ela vai usar nas músicas e tal, porque senão vai vazar e vai estragar todo o projeto dela, todo o marketing dela é voltado a esse segredo que ela faz em torno dos discos e tal.
Mas esse problema, esse dilema ético, que é você botar músicas de artistas nos seus discos e não contar pra eles, assim. Eu acho que tem vários... assim, quando é a Beyoncé, super legal, todo mundo adora ela, mas acho que a Beyoncé sendo uma pessoa que educa o mercado, que move o mercado em direção ao que ela faz, eu acho que abre um precedente que eu achei bem complicado, assim, porque, enfim, podia ser um bolsonarista louco que odeia negro, sei lá, não podia, né? Graças a Deus. Ela faz pesquisa antes. Mas pode ser alguém que não concorde. Aí, beleza, se não concorda, ela tira o beat, tudo bem, e paga o compositor e tudo certo. Mas acho que tem um precedente muito complicado e um costume que está sendo criado que é muito danoso assim, para a indústria, que é você pegar a obra de artista, botar lá na sua e ganhar o Grammy com isso, ganhar os milhões, e o cara às vezes nem fica sabendo, porque não chega um e-mail, né, do Spotify, uma notificação do Spotify: oi, você agora está no Super Beyoncé. Então, mas chega o chequinho no fim do mês, né? Então... eu acho que depois ela manda uma cartinha. Ela manda uma cartinha. Ela manda as flores, né? Ela manda aqueles negócios que ela manda as flores. Ela mandou as botinhas da marca Paris, Texas. Tanto que as pessoas acharam que teria alguma relação com isso também, das teorias que as pessoas criam. Mas existe uma marca chamada Paris, Texas. Babado, mas agora tem no Brasil. na chamada ela também fazia referência ao filme Paris, Texas. E o Wim Wenders ficou feliz. Sim. Enfim, depois ela manda a cartinha com os presentes, os mimos. E depois ela te chama pra conhecer ela em Salvador. Mas ela resgatando mais uma coisa dos negros. O sample começou assim, como roubando coisa dos outros, e depois vai ver no que dá, assim. Então, aí. No caso, roubando músicas, né? O pano que o Nick tá tentando passar. Por que não, né? Ela não roubou, né, gente? Ela só usou e agora ela tá dizendo assim: gente, usei aqui, mas tudo bem, tá? E se não gostar, faz igual a Kelise e fala: olha, quero que tire, então beleza. E aí tirei, sai vou queimada botar pra sample sempre. genérica. Exato, nunca Perdeu mais estar vai num dos poder melhores usar. discos dos anos 2020. E aí tem uma questão também que, em boa parte dessas vezes, a própria artista entra em contrato com a gravadora, só que a gravadora não entra em contrato com o artista. Tanto que já tava negociado, tanto que depois o próprio MC Mandrake veio a público e falou que já tava tudo certo, tava alinhado já com a gravadora. Então, falta de conversação aí entre um e o outro. Enfim, falamos aqui de Cowboy Carter, novo álbum da Beyoncé. Se você que está ouvindo, o que você achou desse novo disco? Vestiu as botinhas, botou o chapéu e sua calça colada e foi pro rodeio? Conta pra gente lá no nosso Instagram, que a gente lê na próxima edição. Não gostou? Ainda tá montada no cavalo de globo ali espelhado? Então vai lá no nosso Instagram também, conta pra gente o que você achou, não gostou, que a gente lê na próxima edição do nosso programa. Teve até, o Thiago Rocha, nosso ouvinte aqui, falou: acho que o Act 3 vai ser gospel. Olha, será? Vamos acompanhar. Iago Vinícius, muito obrigado pela sua participação especialíssima. Uma honra ter você aqui conversando com a gente sobre a rainha, a maior, a deusa. Deixo aqui o espaço para você fazer seus serviços, suas redes sociais, onde as pessoas acompanham o seu trabalho. Gente, muito obrigado. Tô no céu, assim. Parece que eu tô vivendo, sabe, um sonho. De vontade de estar aqui, e aí falando desse disco mais ainda, pra mim é bem especial. Tava até nervoso. Tava até fazendo aquecimento vocal antes de entrar. Que isso? Muito obrigado mesmo, adorei a conversa, tal. Inclusive aprendi muito, porque gente que faz a pesquisa mesmo fala. Eu tô no Braincast quase toda semana, a gente tá lá toda sexta no ar, em todas as plataformas, falando de mercado, comunicação, cultura digital, tudo, sociedade, né, no geral, tudo que a gente vive hoje em dia, e o que dá na telha. Também participando do Cinemático agora, acabei de gravar, inclusive. Também todas as terças e quintas. Cinemático e Braincast são 2 produções do B9. Enfim, quem quiser me seguir lá no Instagram, faço sempre textos refletindo sobre coisas e costumes e tal. E outras redes não me acompanhem, que eu sou uma pessoa péssima. Então, vamos parar por aí, onde eu faço um bom cartão de visita. Muito obrigado mesmo pelo espaço. E é isso, vamos trocar cada vez mais. Boa, e manda um beijo pra Bia. Vou mandar, é verdade. Inclusive, falei pra ela que ia mandar um beijo e esqueci. Bia, eu tô aqui por você, sou seu filho. Saí da barriguinha da Bia Fiorotto. Então, a Bia Fiorotto tem gostado de mim. É uma coisa que é contratual. E é isso aí, gente. Boa, gente. Vamos pro próximo bloco do programa. Não paro de ouvir. Chegamos ao nosso segundo bloco do programa Não Paro de Ouvir. Isadora Almeida. Que bloco é esse? Nick Silva. Nesse bloco a gente traz dicas de lançamentos, coisinhas que a gente não para de ouvir. Boa, quero começar hoje com o Renan. O que você trouxe?
Bom, eu só ouvi alguns singles. Eu ainda tô atrasado em vários discos que saíram e não deu tempo de ouvir, de verdade. Nem 1h20 de disco da Beyoncé, né? É difícil. Exatamente. Pior que o da Beyoncé nem foi o que mais preocupou, né? Que tem uns que já faz umas 2 semanas que eu falo aqui, gente, logo eu vou ouvir, nunca consigo ouvir com o tempo devido. Então só ouvi singles mesmo. Saiu mais um single da Jessica Pratt, World on a String. E aí? Mais uma faixa bela, eu já falei dela aqui, né? Uma canção triste para as estranhas, então vale a pena conferir. Quem também lançou single novo é o Fausto Fawcett, ele tá preparando um novo lançamento, tem saído várias coisas, eu tenho recomendado por aqui. Pronto, O que não é real. Outro single que saiu é um projeto chamado Pie, é uma menina aqui de São Paulo, mas ela canta em inglês. E o nome da faixa é Turmoil. Lembrando que tudo depois fica organizadinho aqui pelo Kleber. Eu achei bem interessante, uma coisa meio jazzy, meio sensual, meio final de noite, um drink no bar escuro. Enfim, achei bem bonito, Turmoil, da Pie. E saiu o single novo da Duet com a JT, Alter Ego. Eu adoro a Duet. Sempre fico na dúvida se fala duet, como se pronuncia. Eu sabia como pronuncia, mas esqueci hoje. Enfim, Alter Ego, ela tá cada vez mais maluca e é tipo assim, absurdo. Era tipo uma música muito veloz, ela tá com um flow absurdo. Então adorei Alter Ego da Duet. Boa. Isa, sua vez. Gente, tava focada na menina Bey, né? Mas eu vou trazer aqui um single que eu não leio. Eu acho que ninguém falou. Me corrijam se vocês já falaram, acho que semana passada ou na outra. É do Kneecap, que é um trio de hip hop de Belfast, na Irlanda. A música, no caso, é Sick in the Head. E eles vão lançar um álbum agora em junho, dia 14, que chama Fine Art. Eu gostei bastante. Me lembrou umas coisas dos anos 90 e começo de 2000, assim, que passava na MTV. Mas mais interessante por ser, sei lá, né, meninos irlandeses fazendo hip hop. Achei bem interessante. Boa. Eu vou antes do Kleber porque minha lista é pequenininha também. E aí ele dá o seu listão depois. Minha primeira dica é o Crumb com a Mana. Crumb é aquela bandinha psicodélica que a gente gosta bastante por aqui. Eles anunciaram o seu terceiro disco, que é o sucessor do Ice Melt de 2021. O disco também chama Amana e vai ser lançado no dia 17 de maio. Pelo selo deles mesmos. Então, fiquem ligados, vem coisa boa por aí. Minha próxima dica é o Fan Club Wallet, que eu já tinha falado aqui há algumas semanas, quando eles lançaram 2 singles. Eles finalmente lançaram o EPzinho, que chama Our Bodies Paint Traffic Lines. É bem legal pra quem gosta de um indie pop bem descompromissado, assim, bem easy listening, bem gostosinho. E minha última dica é o disco da Tila. Eu não sei se o Kleber já falou dela. Eu esqueci de recomendar na semana passada, que saiu um monte de coisa. Tila ou Tyla. Tyla, né? É Tyla. Tyla. É bom? É muito bom. Ela tem só 22 anos e é uma misturinha bem legal entre amapiano e R&B. É bem popzinho. Puta, achei muito legal. Os singles são ótimos, né? Tipo... Ela viralizou com aquela música Water no TikTok. Né? Vale muito a pena, assim. Se você gostou dessa, vai no disco, porque ele segue mais ou menos o mesmo flow, assim, a mesma vibe. Boa. Então, ouça porque é muito bom. E é isso. Kleber, sua vez. Começando pelos singles, Vampire Weekend lançou Mary Boone, o último single antes da chegada de Only God Was Above Us, que chega nesta sexta-feira na data de publicação. Foi a que eu mais gostei. Adorei, continuam fazendo referências aos antigos trabalhos, mas com um toquinho de novo. Indo pros discos, Demônia é um trio potiguar, ou seja, de Natal, no Rio Grande do Norte, que lançou o primeiro álbum de estúdio da carreira, Atitude Punk Volume 1, disco de 7 faixas, raivosíssimas, com boas reflexões políticas aqui. Jambu, banda que a gente gosta muito aqui e que lançou um discão ano passado, que é o Tudo é Muito Distante, lançou agora uma coletânea de remixes chamada Baile da Folha. Tem remixes do Pazos, que já trabalhou com a Pablo Vittar e outros nomes interessantes da música brasileira, e um remix do Ramemes ali no meio também, então vale a pena pra tocar. Sonhos Tomam Conta, projeto que eu já recomendei aqui várias vezes, da Lua Viana, é um projeto de Dream Pop, shoegaze, que é lançado
lançado pelo mesmo selo do Paranu e outros nomes interessantíssimos do shoegaze gringo, lançou mais um novo trabalho de estúdio, Corpos de Água. É um trabalho que mescla shoegaze com música brasileira, com um fundinho de samba ali. Eu acho que é o trabalho mais gostosinho que a Lua já lançou, então vale a pena você ouvir. Quampo é um grupo de Pernambuco. Eu não sei se é Quampo ou Campo, se escreve Campo com Q, então eu tô lendo como Quampo. Eles lançaram o primeiro trabalho de estúdio da carreira deles, se chama Ao Espírito da Hora. É um trabalho que transita por diferentes estilos, mas tem um pé ali na música dos anos 70, da música brasileira, nesse prog brasileiro dos anos 70. Acho que meu amigo Nick Silva vai se interessar por esse trabalho. Tagore, outro músico pernambucano, lançou um novo álbum de estúdio em carreira solo, se chama Barra da Jangada. Ele é menos psicodélico em relação aos antigos trabalhos e muito mais apoiado no pop rock nordestino, principalmente pernambucano dos anos 80. Para quem gosta de Alceu Valença nessa fase ali dos anos 80, vale muito a pena mergulhar nesse disco, que é repleto de memórias da infância e da relação do Tagore com o pai dele, que faleceu há poucos anos. E por último, Kelly Moran, que a gente já veio falando nas últimas semanas, lançou Moves in the Field, que é um trabalho de piano, de composição de piano, mas que ela utiliza de um modelo de teclado onde ela podia programar algumas das composições e, por consequência, fazer uma nova abordagem para o tipo de som que ela vinha produzindo. Quem gosta de um sonzinho ali com piano, taca o play nesse trabalho. Nossa, esse disco é lindíssimo, eu ouvi hoje de Bem tarde, bonito. puta que pariu. É isso, são as minhas dicas. Boa, vamos para o próximo bloco então. Vamos lá, pessoal. Começando o nosso terceiro e último bloco. Você precisa ouvir isso. Renan, o que é esse bloco? Nesse bloco a gente dá dicas atemporais, pode ser o que a gente quiser, pode ser apenas um conceito. Boa, o que você traz? Bom, eu trago um filme, mas um filme triste. Se chama Tudo ou Nada, da Delphine Deloger, não sei como se pronuncia, não fiz o Duolingo de francês. Ele estreou ano passado na Mostra Um Certo Olhar de Cannes. Chegou agora aos cinemas brasileiros pela Imovision. Ele é protagonizado pela Virginie Efira, que é uma dessas grandes atrizes da nova geração. Ela tá naquele filme Benedetta, que eu cheguei a indicar por aqui, das Filhas Sapatonas. A Virginia é maravilhosa e é muito interessante que esse filme é tipo um outro lado dela, é bastante diferente, assim. Ela faz uma mãe que trabalha como bartender numa boate. Um dos filhos dela acaba ficando sozinho em casa à noite e ele sofre um acidente porque ele tenta fritar batatas fritas porque ele tava com fome. E a partir disso, a assistência social decide tirar a criança da guarda dela porque considera que ela não tem condições de criar aquela criança. Só que durante o filme é muito complexo porque você, ao mesmo tempo, o filme é tão bem construído que você quer que ela fique com a criança, mas às vezes você pensa, talvez ela também não tenha condições de criar uma criança. Mas daí você pensa, o que é ter condições de criar uma criança neste mundo? Enfim, é muito complexo. É muito difícil, porque você pensa muito nessa perspectiva de mulheres solteiras, tendo que criar crianças e tendo que lidar com todas as complexidades que é, tipo, se sustentar numa sociedade capitalista, todas essas milhões de coisas. Enfim, é um filme bem complexo. Eu saí 100% chorando da sala do cinema, mas é um filme muito, muito bonito por causa realmente das atuações, assim. A Virginie tá maravilhosa, as crianças são maravilhosas, eu acho que tem uma complexidade, uma intensidade que é muito interessante. Enfim, vale a pena conferir. Tudo ou Nada, que está em cartaz ainda nos cinemas brasileiros. Boa. Klebers. Esse final de semana eu fiz o Renan Guerra, eu vesti a minha jockstrap da MUBI na versão verde e amarelo e vi vários filmes brasileiros. Vou começar pelo que mais me chamou a atenção, que é o Propriedade, que é o novo filme do Daniel Bandeira. Espetacular. Assim, eu saí tonto do filme, eu fiquei muito em choque com as discussões que ele propõe.
me pegou muito no lugar de você se diz de esquerda, branco e progressista. Então, vou te trazer uma ótica aqui diferente. Eu quero que você reflita sobre isso. É um filme de terror onde o grande monstro, no fim das contas, é o capitalismo, são as lutas de classe ali. Muito forte, muito impactante. Eu fiquei refletindo vários, até assistindo sábado, continuo refletindo até agora. Eu queria alugar, mas infelizmente não tinha para alugar, mas alguém subiu na íntegra no YouTube em boa qualidade. Então eu acabei assistindo por lá. Quando estrear para alugar no VOD, eu alugo e pago, porque fiz muita questão. Mas eu vi que vai estrear na Netflix muito em breve. Ele é um filme que saiu no finalzinho do ano passado e logo vai para Netflix. Então, se vocês puderem esperar, eu acho que agora em abril ele chega. Recomendo demais. Outro filme também de terror, onde o monstro é o capitalismo, é O Trabalhar Cansa, da Juliana Rojas com o Marco Dutra. Eles são os mesmos diretores do As Boas Maneiras, que é aquele filme com a Marjorie Estiano, maravilhosíssimo. Recomendo muito. Também está na íntegra no YouTube que alguém subiu. De novo, gente, eu quero pagar por esses filmes, eu quero poder alugar, mas não tem pra alugar e as pessoas Dá muita raiva. Dá muita raiva. Então, enfim, estou aqui divulgando. Se vocês souberem de outros meios, vão pelos meios, paga ali, porque pelo amor de Deus, 14, 15 reais pra ver um filme é super em conta, ou quando for pro cinema. E minha última recomendação, um filme que estava há muito tempo na minha lista e que eu ainda não tinha assistido, Exorcismo Negro, o filme de 1974 do Zé do Caixão, o Zé Mojica Marins. Ai, meu Deus. É muito bom, porque eu não lembro, eu assisti os filmes mais recentes do Zé do Caixão, que são em cores, e eu não me apeguei tanto. Eu gosto muito dos filmes antigos, em preto e branco, que são mais feitos com baixíssimo orçamento, mas esse é muito bonito, ele é colorido, ele tem uma estética muito interessante, e ele é todo metalinguístico, porque o Zé do Caixão, o José Mojica Marins, ele tá passando por um bloqueio criativo, ele vai pra casa de uns amigos na véspera de Natal pra escrever o novo filme dele de terror no interior do Brasil, e lá o personagem Zé do Caixão meio que começa a ganhar forma e ocupar esse espaço dele ali. Então vale muito a pena. Também na íntegra no YouTube, em alguém que subiu uma filmagem Piratex do Canal Brasil. É isso, minhas dicas esse final de semana. Eu acho que esse aí tem no Globoplay. Tem? Porque quase todas as coisas do Zé do Caixão estavam no Globoplay. Não sei se saiu, né? Mas é que às vezes a gente tem o pacote maior, aí às vezes não tá nesse pacote, eu minto pras pessoas, então. Porque eu vi pelo menos eu fiz uma busca de filmes de terror nesse final de semana e não aparecia esse lá. Talvez se eu buscasse por filme brasileiro. Uma pesquisa do Globoplay não é às vezes muito boa, e 2 às vezes só tem porque, por exemplo, a gente assina mais canais, e se você não assina não aparece, é meio chato. Entendi. Enfim, deve estar dentro do Canal Brasil, assim. Mas a maioria das coisas do Zé do Caixão, as outras coisas estão no Globoplay. Não sei se esse filme específico está. Nick Silvas. O que você traz? Curto e grosso aqui, se você gosta de hardcore. Ai, que delícia! Ouça o Tiny Desk da NPR com o Soul Glow. É maravilhoso. 15 minutos de anarquia pura. Muito bom. É muito engraçado. Tem hora que você não escuta hardcore. nada, porque o cara esquece que tem microfone. Aí tem uma hora que rola uma semi-rodinha punk no meio do escritório da NPR. É a primeira roda punk da história do… Marco Zero da… Puta, é divertidíssimo, assim. E, nossa, preciso ver um show dessa banda ao vivo, que deve ser maravilhoso. E é isso. E você, amiga? Ai, gente, eu vou estragar aqui as dicas boas. Eu vou vir com um filminho daqueles bobos na Netflix. No caso, é Irish Wish, que é da Lindsay Lohan. Desejo irlandês. Eu acho muito engraçado que a Isa tem os dois moods. Então, ou é guerra, ou é comédia romântica mais tosca. Falaram possível. que é horrível esse filme. Ai, amigo, uma delícia, horroroso, uma delicinha. Vamos lá, Kleber que gosta de ouvir a sinopse do filme. Vamos lá. O homem dos sonhos de Maddie e a melhor amiga dela estão prestes a se casar. Mas tudo muda magicamente quando ela deseja o amor verdadeiro a uma antiga pedra na Irlanda. Gente… Olha, que cafonice, que delícia! A diretora desse filme é a mesma que dirige aqueles filmes de Natal, que todos têm a mesma capa. E você encontra assim no limbo dos streamings, que parece tipo assim, lavagem de dinheiro de streaming.
Você coloca Natal, digita Natal, aí aparece 70 filmes com a mesma coisa, assim. A Isso. mesma sinopse, a mesma capa. Essa mulher Uma é uma delícia, gente. Mas agora ela virou amiga da Lindsay Lohan. Primeiro ela tinha colocado a Lindsay Lohan num filme desses de Natal dela. O de Natal, que saiu E ano agora retrasado. elas É voltaram a ótimo trabalhar também. Já dei aqui de dica também, uma bomba. Ai, é uma delícia esses. Daí você dorme, daí você volta a assistir depois. Uma delícia. É isso, gente. Chega. Por Deus. Comentários referentes à última edição do nosso podcast, que foi a emocionante edição número 293, lendo comentários em músicas do YouTube. Muita gente se emocionou, assim como a gente, e vai ter outras edições, sim. Eu perguntei lá no nosso Spotify qual música faria você deixar um comentário emocionado. E o Brubs comentou: Take On Me, do A-ha, pois é a música que me fez existir. Meus pais se conheceram no show deles quando vieram ao Brasil e dançaram juntos nessa música. Eles sempre contam essa história e eu sempre choro. Ai, que fofo! Eu vou ler o comentário do Pedro Fernandes, porque no dia que eu li o comentário dele, eu já chorei. Talvez eu chore de novo. Mas ele comentou assim: esse é meu comentário de YouTube para vocês, irmãos mais novos que eu nunca tive, pois sou o caçula. Tenho 37 anos, acompanho o podcast nos últimos 4 e aprendo muito com esse grupo que, creio eu, tem mais características da geração Z do que de milênios mais velhos como eu. O que nos une, o amor pela música de todas as épocas. Sempre rio com as palhaçadas e reflito com as militadas, mas chorar também é gostoso demais, e isso a gente só aprende quando valoriza as relações mais profundas e importantes que a vida traz. Chorei nesse episódio pensando no meu pai, que já se foi, e também nos afetos alheios das pessoas nos comentários, todas conectadas pela música. Hoje estou apaixonado por um rapaz Gen Z, fã de Lorde, e acho que vocês têm um dedo nisso. Continuem assim, sarcásticos, autênticos e emocionados. Gente certa é gente aberta. Se o amor chamar, eu vou. Que fofo, muito bom. Beijo, Comentário aqui é querido. do Gabriel Rodrigues, ele falou: eu esperava ver comentários leves, tipo aqueles dos jovens dizendo que nasceram na época errada porque gostam de músicas antigas, e recebo o episódio mais triste da história do BFSM. Kleber na cadeia. Demônia. As pessoas também se sentiram Demônio. muito abertas com esse episódio. Da mesma forma que a gente falou dos comentários do YouTube. O Henrique Félix Duarte comentou: o tanto que eu chorei, gente. Perdi meu pai tem nem 15 dias. A história do avô me pegou muito, mas de uma forma estranha me fez bem chorar com vocês. Queria mandar um abraço pro Henrique. Força, Espero que Força, querido. Vai ficar bem. esse episódio, várias pessoas comentaram coisas muito bonitas, né? Tem muita coisa pra ler. Sim. O comentário aqui é do Rodrigo Rodrigues, ele falou: apenas um registro. Eu costumava assistir a este programa com a finalidade de ficar feliz e sorridente. Não, acabou. A ditadura da tristeza aqui. E o Ian Sintra falou: nem 10 minutos de episódio e eu já tô emocionado com os olhos marejados. O Samir 2O comentou: escuto vocês desde o primeiro episódio. Não sou muito de interagir por aqui, mas tenho que dizer que esse foi um dos melhores episódios do podcast. Talvez já seja o meu favorito. Obrigado. Vocês gostam de tristeza, né? É que chorar às gosta. vezes faz bem, porque a gente também limpa, assim, né? Dá uma limpada. É verdade, limpa, é isso. Deixa eu pegar o Love by Grace da Lara Fábio, os comentários que tem lá, Ai, vou ler meu no Deus, próximo. para. E pra fechar aqui, ó, no Spotify, o Diego Alves falou: qualquer uma do Roberto Carlos. Ele era ídolo da minha avó, que faleceu recentemente por complicações de Alzheimer. Me acabando de chorar com esse episódio. Fica bem, Diego. Espero que sua vozinha esteja num lugar melhor agora. O teste, underline, comentou: me senti muito representada com esse episódio, porque é um dos meus maiores vícios ler comentário do YouTube. Melhor lugar da internet. Na pandemia, teve um dia que passei o dia inteiro lendo as histórias de amor que não deram certo no clipe Pontos de Exclamação de Jovem Dionísio. Nem amo a banda, mas fui completamente sugada pelo mundinho dos corações partidos e expostos ali. São praticamente todos feitos em formatos de cartas. Recomendo. Boa. Eu sou @KleberFak no Twitter e no Instagram, dicas diárias de música todos os dias, e você também pode acompanhar o meu site musicainstantanea.com.br e me ver tocar nesta sexta-feira no Bar Alto, em São Paulo. Eu sou @AlmeidaDora no Instagram, AlmeidaDora _ no Twitter. E é isso, gente. A gente se vê no Bar Alto amanhã, se você tá ouvindo no dia certo de lançamento. Eu sou _Renan Guerra no Instagram, no Twitter e no TikTok. É isso. E você também pode ouvir o Renan discotecando no Bar Alto. Não vou ficar repetindo a mesma coisa, gente. Já tem 1h30 aqui. Chega.
Eu sou @Nick_Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram. Você pode ler meus textos lá no Monkey Bus. E eu também vou tocar lá no Varalto. Ah, bom. Eu nem li bom. o comentário que dizia que o último episódio tinha sido feito pra gente testar, pra ver se o Nick chorava junto com a gente. Não adiantou muito. Não rolou. foi dessa vez. Foi só na edição. Eles acharam escondida. Ele não quer dividir o sem choro com os ninguém amigos. ver. Ele tranca a porta. Ver. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcast VFSM em tudo. Segue a gente na sua plataforma de streaming favorita. E se puder, seja um de nossos maravilhosos apoiadores que estão aqui, ó, por apenas R$5 por mês, ajudam o nosso podcast a se manter vivo, com as contas sempre em dia, e participam aqui das gravações ao vivo, como o Pedro Benevides, Manuele Lima, Gabriel Benevides, Jefferson Kozenieski, Leonel Moura, Gabriel Araújo, Tiago Rocha, Beatruzes, Valmor Viana, Fabrício Neri, Luiz Ricardo Melo, Valmor Viana, Tiago Rocha. Eu vou repetindo os nomes aqui, mas é isso, gente. E o Gabriel Benevides falou que ele não é parente do Pedro Benevides aqui, então fica aí a Agora podem informação ser. aqui. Pode ser pai e filho. Vai que você descobre. Muito Isso obrigado aqui é o pela programa do sua Ratinho. audiência e até a próxima edição do programa. Tchau, tchau, meus queridos. Tchau. Tchau. Esse podcast foi editado por Nick Silva.